Boa noite, pessoal. Está muito estranho? Está muito estranho, mas vai dar certo, tá? O Victor quer falar com vocês rapidinho, tá? Sim, Enquanto eu vou ver se eu consigo resolver essa situação bem aqui. tá bom. Será que vão entrar mais pessoas, professora? O fórum tá. Oi? Será que vão entrar mais pessoas? Eu acho que a Luana foi tirada da sala, porque falou aqui. Tinha entrado no link errado. Ah, tá. Entendi. Ela que entrou no link errado. A Marciane, a Maria do Espírito Santo, Soraya e Valdicleia. São esses. Você quer falar com esses? Sim, aproveito e falo e depois eu compartilho no grupo lá depois, né, as informações, né? Deixa eu só ver bem aqui. Boa noite a todas. Na verdade, eu queria só esclarecer algumas coisas, né, a respeito do estágio e até mesmo a professora Lígia, né? A minha viagem aos polos está programada para o dia 13 ao dia 17 de abril, né? E a professora Silvéria pediu para que a gente iniciasse os estágios presenciais a partir do momento que eu visitasse os polos e as escolas, né? E a superintendência. Então, provavelmente a gente vai iniciar após a minha ida aos polos, né? E aí, nesse íntere, eu já estou organizando, né, previamente, lá no Google Form, lá no formulário, a relação das duplas, dos locais onde cada aluno vai estagiar, certo? E a gente tem assim, inúmeras cidades, inúmeras escolas, né? Então a gente precisa de um tempo hábil para poder organizar tudo, encaminhar para as superintendências fazerem a devolutiva das autorizações, né? Então, até chegar lá o dia 13, eu já quero agilizar essa fase para quando chegar no dia 13 e 17, a gente não iniciar ainda esse processo, né? Então, como eu já tenho os contatos, né, de muitos assessores pedagógicos responsáveis pelas essa parte do estágio, então eu quero nesse ínter aí, nesse intervalo, agilizar essa documentação, esses ofícios, esses documentos que são necessários para vocês estagiarem, né? Algumas cidades elas mudam, né? Algumas superintendências, as exigências são distintas para receber o estagiário. Então, por exemplo, quem for estagiar em Palmas, né? Nós temos 3 documentos para organizar de cada estagiário para poder autorizar, né? Então, professora Lígia, até mesmo eu vou tentar preencher aquele plano de trabalho, né? Eu preciso assinar e a senhora precisa assinar também para poder encaminhar e os acadêmicos lá de Palmas, eles vão ter que preencher aquele termo de compromisso, né? E me encaminhar por e-mail para eu poder fazer a juntada de todos os documentos e encaminhar no e-mail só lá para Carla, né? Que é a responsável pelo estágio em Palmas. Então, assim, todos que forem estagiar em Palmas, a gente vai ter que enviar previamente esses documentos, né? Que é um ofício assinado pela coordenadora, o termo de compromisso assinado por cada acadêmico e o plano de trabalho que eu e você precisamos assinar, né? Que eles vão realizar. E aí os demais a gente eu vou organizar, né, de acordo com a relação, mas Palmas, até no semestre passado foi dessa mesma forma, e continua sendo. E aí Paraíso, Colinas e Guaraí eu já entro em contato diretamente com os assessores pedagógicos, né? Geralmente só o ofício eu encaminho, e aí eles já fazem a autorização, né? Por isso que a gente precisa o máximo de urgência desse Google Form preenchido.
Eu falei com a professora Lígia que até na terça-feira eu vou dar o prazo e aí eu vou encaminhar logo, né, organizar para encaminhar a partir de terça-feira os que eu já tenho, porque aí eles já vão autorizando, né, e os demais ficarão para a segunda remessa, quem não responder o Google Form, né, até terça-feira, tá bom? É basicamente isso, professora. Obrigado. Não, obrigada a você aí pelo empenho, né? Então, alunos, alunas, vamos agilizar quem ainda não respondeu. É um processo, gente, que nós precisamos de agilidade. Então, ficar indo atrás, vamos, 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 sendo que já era para estar tudo pronto, tudo ok, né? Então, é complicado o meio de campo aí. E aí, quando começar a fechar todos os estágios, eu não fiz, eu não assinei, eu não sabia. Então, vamos nos atentar, tá bom? Uhum. Obrigado, professora. Nada, se você quiser sair ou quiser continuar aí, Tá fique à bom. vontade. E assim, eu agradeço também a todos aqueles que já responderam, né? Nós já até agora há pouco tinham 28 respostas, né? E aí varia a quantidade, né? Porque tem resposta que é só uma pessoa, tem respostas que são uma dupla, respostas que são três, mas assim, eu já consegui também fazer essa relação, né? Porque a gente precisa, não precisa só vocês responderem, né? Eu preciso catalogar todas as informações e colocar no formulário para depois eu fazer um documento geral, né, com os acadêmicos de Paraíso, os acadêmicos de Guaraí, de Colinas e de Lagoa da Confusão, né, para poder encaminhar para a superintendência. Mas agradeço muito e vou ficar aguardando os demais também, tá? Muito obrigada, professor Victor. Vou continuar aqui no meu modo tecnológico confuso, né? Uma câmera ali, outra não liga, e aí vai. Mas já acabei de mandar para a TI, gente, porque eu não entendi essa. Não entendi mesmo. E é a segunda vez que acontece, né? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós. Ai, tem gente querendo entrar, peraí. Nós vamos falar sobre as fichas, sobre o template. Não sei se vocês viram que eu botei o template anexado lá na no grupo. Deixa eu permitir aqui. Ok, ok, ok. Ok, Brasil. Essa cadeira fica balançando, gente. Ok. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Peraí. Vamos lá. Gente, essa aqui é a ficha 1. O que que muda? Nada. Não muda em nada, tá? Aqui só vai mudar isso aqui, ó. Quarto período, tá? Vai mudar o quarto período. E. Vocês estão vendo vocês duas vezes ou não? Sei, dá para ver duas vezes, aqui é só uma tela. Então, vamos lá. Aqui vai trazer, vocês vão trazer aqui, ó, o nome da escola, da instituição que vocês vão estagiar, aí a identificação de vocês, nome, matrícula, CPF, a pólice. A pólice é geral, porém,
eu ouvi alguém falando aqui que eu vi a professora Silvéria dizendo que seria uma para cada um, mas eu acho que não. Eu acho que continua o mesmo número de apólice, tá? Eu até fiquei de conferir com ela, mas é o mesmo número, não é isso, Victor? Não, ou você não conferiu também? Não sei se ele está aí. Então, seu telefone, seu e-mail, seu endereço, tá? Deixa eu vou lá para baixo para vocês entenderem melhor. Aqui é só cláusulas, tararã. Aqui, gente, já está assinado por mim, tá? Nessa primeira está assinado por mim. Aqui em cima será a sua assinatura. Eu estou usando de novo porque não está aparecendo na câmera. Então, continuando. Aqui já está assinado por mim e aqui é o representante legal, ou seja, a escola, que irá conceder o estágio para vocês, tá bom? Aqui. Noah, fecha a porta e vai para lá. Noah, fecha a porta. Só um instantinho, gente. Vamos lá, calmamente. A gente pede pro filho sair com muita educação. Só que não. Tem mais gente entrando aqui, só um instantinho, gente. Pela batida da porta, vocês observaram que ele saiu bem conformado, né? Então, vamos lá. Ficha 2, a gente fala anexos e fichas, tá, gente? Anexo e ficha é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Bem, a ficha 2, o que mudou? Praticamente nada, tá? Então, o que muda é aqui, ó, quarto semestre, tá? Vamos ver o que nós vamos preencher. Sua identificação inicial, bonitinho. Nome do supervisor da escola. Então, quem você está ali estagiando, né? A sala de aula, supervisor da escola. Nome da escola campo. Nome da escola campo. Qual é o nome da concedente? Vamos descendo, parte teórica. Sim, Soraya. Soraya? Por que, professora, tipo, a senhora falou quarto semestre, mudar por quê? Não, só mudou isso. Porque, tipo, no semestre passado não era o terceiro? É Sim, porque, aham, é porque tem lugar que fala período. Estou no terceiro período, nós estamos no quarto semestre, entendeu? sim. Mas então pode deixar, né? Quarto semestre. Não, se eu falei assim, o que, que mudou da outra? Eu estou Ah, falando, tá. comparando com a do terceiro, só o Ah, nome, ok. Não, então tranquilo. tá? Aí aqui já está assinada por mim e assinada pela professora Silvéria. Então, vem aqui a do professor, né? Supervisor escolar, da escola campo. Data, bonitinho. Então, vamos lá. Três. A 3 é a carta de apresentação. Vamos lá. A 3 é a carta de apresentação. Prezado diretor da escola, Beatriz Rodrigues. Não, Beatriz Rodrigues aqui é municipal. Militar Vila União. Aí coloca o nome. Depois, estar supervisionado, apresenta o acadêmico. Quem é acadêmico? Luana, Zenaide. Então, seu nomezinho, Urismar.
Regulamentado no 4º semestre do curso, número de matrícula, sua matrícula, para o desenvolvimento da prática de estágio. É teórico isso aqui, não precisa nem ler. Então, eu já assinei, e aqui você vai colocar o quê? Só a data. Aqui já está assinado, não precisa ninguém mais assinar, beleza? Você só vai preencher o nome da escola, o seu nome, sua matrícula, só. Já está assinada por mim. Pegar a outra. 4. 4. Carta de aceite. 3, eu falei que era o quê? Deu branco. Carta de apresentação. Eu falei carta de aceite, né? Carta de apresentação. A 3. Essa é a carta de aceite, tá? Gente, já falei uma coisa parecida. Vamos lá. Bem curtinha também, carta de aceite. Data, né? Localidade, Paraíso, 27 de março de 2026. Ou Guaraí, ou Colinas. Beleza? Prezado senhor coordenador de estágio, do estágio de observação, por meio desta, declaramos a vossa senhoria que o acadêmico, aí vamos colocar aqui o acadêmico, o nome de vocês, né? Tararã, a assinatura do responsável pela instituição de ensino. Então, aí, pode ser um diretor, pode ser uma secretária que responda pelo diretor e o carimbo da escola, tá? Simples assim. Aí vamos para 5. A 5. Vamos lá. A 5 diz o seguinte: a 5 é a ficha de frequência e avaliação do estagiário na concedente. Na aula passada, os alunos perguntaram, né? E se um professor quiser assinar tudo? Não tem problema, tá? Não tem problema. Porém, se você conseguir pegar, se você estagiou com a primeira série com um professor, na segunda com outro, e cada um assinar no seu devido lugar, no seu devido lugar, ótimo. Por exemplo, aqui, ó, 5 horas de observação, primeira série, segunda série, terceira série. Por que que a gente põe 5? Vamos lá, gente. Um aluno perguntou assim, professor, eu vou ficar 5 horas na primeira série? Não, mas ele é um tanto certo para você ficar, se o professor ficar 2 horas seguidas na primeira série, ou 3 horas seguidas na primeira série, entenderam? Então, não tem problema se ficar faltando. O importante é vocês participarem na primeira, segunda e terceira série. Quanto mais vocês fecharem o ciclo daquela aula, daquele conteúdo, melhor ainda. Mas o importante é estagiar onde? Primeira, segunda e terceira série, tá? Aí, beleza. E outro, o professor pode questionar, uai, mas você não ficou 5 horas comigo, né? Você fala, não, mas eu fiquei 2, mas é porque o restante é só se você ficasse mais tempo em outras turmas da primeira série e eu te acompanhar. Eu acho que isso aí vocês entendem, né? Então, uma hora de apresentação ao professor, conhecer, tararã, né? Entrevista ali que você faz, pergunta como é que é o sistema de ensino, como é que ele faz o planejamento, né? Pede planejamento, aí 2 horas, se ele te der o planejamento, se para analisar esse planejamento. Vocês podem observar que todos os planejamentos da escola estadual, principalmente, elas precisam conter a BNCC, né? As habilidades, competências, tudo ela tem que conter. Todo o planejamento, tá? Não sei se vocês viram que eu mandei um livro que eu estou usando de inglês,
Aí na hora que eu estava ensinando, aí eu olhando assim do ladinho, né? Como eu comecei agora, eu olhando lá do ladinho as ai Jesus, as normas da BNT, né? Lá do ladinho, as habilidades, tal. E aí, eu vou já tirar uma foto e mandar lá para os alunos, para ver como é que é. Então, não é tão difícil fazer um planejamento, porque na maioria das vezes o livro do professor já vem com a habilidade da BNCC escrita. É só você copiar, né? Fazer seu planejamento e copiar. Facilita a nossa vida, né, gente? Aí aqui, 2, observação das práticas de ensino no ensino médio. Então, aqui é geral, tá, gente? Então, 5, 5, 5. Semestre passado, ano passado? É, ano passado, né? Foram 25 horas. Foram 20? Foram 25 horas, foi. Foram. Aí, depois foram 15 horas para escrita. Esse semestre vai ser 20 horas por estágio e 20 horas para escrita. Então, vocês vão ter mais tempo para escrita, certo? E não deixar para o último dia, pedir para abrir prazo, isso aí eu até vou falar, gente, porque tá muito, muito, muito além do normal. Por quê? Tem gente que passou 3 semanas para dizer que estava doente lá naquele fórum, lá do início do semestre, que valia 1 ponto. Aí a pessoa, depois de 3 semanas, que ela fala, naquele fórum lá, eu estava doente. Gente, se eu adoeci bem no dia, eu não consegui naquela semana, digamos. Será que a pessoa ficou 3 semanas doente? Vocês estão entendendo? Aí a tutora, eu mando falar com a tutora. A tutora, ela abre, aí vem outro aluno, ela abre de novo, vem outro. Gente, a gente tem outras coisas também para fazer. Não vivemos só na UAB. Se for só na UAB, tô abrindo, tô aqui, tô em frente ao computador. Não é assim que funciona. Então, acho que tem alunos que acham que é assim que funciona. Né, Victor? Acordou aí 5 da manhã, abre aí, Victor. Eu tô precisando. Faz uns 2 meses aí esse fórum, mas eu tava doente naquela época. Não existe isso, gente. Não existe, viu? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem que ser preenchido. Tem estagiário que não tá trazendo preenchido pelo professor. Tem que preencher. Que ele vai dizer, talvez ele não queira, como você fala assim, ó, se você quiser escrever algo sobre mim, às vezes ele está apressado, né? Aí ele quer fazer só avaliação sua aqui, beleza. Mas você fala assim, não, se você puder fazer algum comentário sobre a minha participação na sua aula, seria importante para mim. Mas se você também não tiver tempo, não tem problema deixar em branco. Então, a gente não força o professor, viu? O que é que requer tempo, requer ele pensar, às vezes ele não está inspirado, aí vai escrever qualquer coisa também, aí qualquer coisa para nós também não é legal, né? Aí Guaraí, Tocantins, 27 de março, tarará. Assinatura sua e assinatura do professor, certo? Então, bom que eu coloquei a água bem aqui onde eu tô com. Tá uma novela esse negócio, eu vou botar bem aqui uma. Já já meu celular descarrega, porque aqui no celular descarrega mais rápido. Professora, nem levantei a mãozinha, desculpa, tá? É só supervisor de campo. É o professor. Ah, ok. Acho que 5, 6. Agora prestem bastante atenção nessa daqui. Por quê? Foi uma ficha bem elaborada. Foi elaborado pelo professor Victor, tá? Em que ele colocou bastante questões da BNCC para a gente estar bem aprimorada nisso, nesse sentido. Então,
o que eu digo dessas 6? Desde quando ela foi criada, essa ficha, acho que foi no estágio... Foi o estágio 3 mesmo que eu fiz, né? Ela serve para quê? Gente, ela é a maior riqueza que vocês têm. Por que eu digo que é a maior riqueza que vocês têm? Porque através dela que vocês vão fazer vocês irão fazer o relatório de vocês. Tranquilamente. O Urismar perguntou: posso digitar? Pode, vocês podem digitar, ao invés de escrever, né? Ou coloca ali palavras-chave que vai lembrando, o mapa mental, que vai lembrando depois vocês o que vocês vão escrever no relatório, né? Então, é muito importante, para mim é muito importante. O que eu pegar aqui, aí quando eu olho essa ficha, né? Quais as habilidades da BNCC foram mais evidentes na aula observada? Aí, beleza. Eu não comentei isso no meu relatório. Eu comentei aqui, ó. Eu comentei aqui. Aí, lá no meu relatório, eu não comentei isso, sobre planejamento e organização da aula. Aí fica incoerente, entendeu? Aqui eu digo que o menino não bagunçou, no semestre passado, que o menino não bagunçou, que prestou atenção. Lá no meu relatório disse que a turma era indisciplinada, o professor não tinha domínio. Aí, tipo, não tá batendo, né? Que estágio foi esse? Que a ficha você diz uma coisa e o relatório você diz outra. Não bate, né? Fazer igual os meus alunos. 6, 7, 6, 7. 6, 7, nada a ver. 6, 7. Já tô enjoada desse 6, 7 em sala de aula. Vocês vão pegar os adolescentes. Foram utilizados recursos digitais ou textos multimodais, vídeos. Deixa eu diminuir a claridade desse celular. Multimodais, vídeos, redes sociais, infográficos, na aula conforme a habilidade, ensino médio, 13, língua portuguesa, 16. Aí vocês vão analisar conforme que fala essa habilidade aí, certo? Professora, posso levar para minha sala uma tabelinha da BNCC de português? Pode. Tem nada disso, vocês não estão fazendo prova? Pode levar, leva a tabelinha para vocês ir aprimorando isso, né? Interiorizando. De que forma a metodologia utilizada nas aulas de língua portuguesa contribuiu para o aprendizado dos estudantes? Então, tudo na observação. Os alunos foram incentivados a interpretar textos literários, considerando os elementos estéticos e culturais conforme a BNCC. Então, quando eu falo em cultura, eu também estou falando nas habilidades. Tem habilidades que são próprias de cultura, tecnologia, né? O professor trabalha aspectos da estrutura da língua, gramática, coesão, coerência, relacionados ao sentido do texto, habilidade da BNCC. Tá aí. Os conteúdos trabalhados estão alinhados ao currículo e às orientações da BNCC, ou seja, do que é proposto pela escola e BNCC. Práticas interacionais em sala de aula conforme as competências da BNCC. Houve incentivo à comunicação, colaboração e participação ativa dos estudantes? Competência geral 4. Nós temos até a 10, né? São 10 competências. A aula favoreceu o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação do aluno? Está lá na competências gerais 2 e 7. Pode levar cópiazinha? Pode, gente, com certeza. O professor incentiva a participação dos alunos de qual forma? O professor promove momentos de debate e discussão em sala de aula conforme habilidade, né? Ensino médio, 13, língua portuguesa. Avaliação e acompanhamento da aprendizagem, critérios e observações. O professor verifica se os alunos compreenderam o conteúdo, ou seja, dá o feedback, né?
faz a escutativa depois da avaliação. A aula incentivou os estudantes a analisar criticamente textos de diferentes gêneros e contextos sociais, desculpa, pergunta, sociais. Os alunos recebem devolutivas, que é o feedback, devolutivas ou correção orientadora, sobre os textos conforme aí vem a habilidade. Ficou fechado, ficou aberto o parênteses aí, não fechamos, tá? O professor contextualizou o conteúdo com situações da realidade dos alunos? Sempre uma aula interessante eu trazer para a realidade dos alunos, o que é o mundinho deles, o contexto deles, principalmente contexto social, o que eles fazem, o que eles gostam, rede social, né? Memes que estão na atualidade. Ok. Então, por exemplo, esse 6-7 da agora, 6-7. É tipo assim, quando você quer interromper alguém, coisa que não tem nada a ver para aquele assunto acabar, aí você fala 6-7. Aí a pessoa, 6-7. Não tem nada a ver. Eu falei, gente, todo dia aparece uma cor diferente na escola, viu? E por fim, nós vamos falar sobre o template do. Deixa eu pegar aqui. Template. Vamos lá. Praticamente, gente, o que mudou do semestre passado, do estágio 3? 4. Estágio 3 foi para 4. Calma. Alguns nomezinhos vão mudar, tá? Uai, eu travei aqui. Eu tinha travado aqui. Então, vamos lá. Porque tem alguém me ligando, gente. Me ligar. Por isso que travou. Então, vamos lá. De novo. Só um instantinho, gente. Deixa eu falar para ela que eu tô em aula. É porque meu pai tá internado, aí minha tia tá preocupada. Só um instantinho. Pronto. Pessoal, seguinte. Digite seu nome, tire de vermelho. Ainda recebo relatórios com o nome em vermelho. Não pode. Isso aqui onde tem vermelho é para eu mudar para o que ele está pedindo em cor. Não é negrito, deixa eu ver aqui o nome que a gente fala. Automático, tá? Tudo que você vai digitar, você bota automático, tá bom? Como aqui ele está em negrito, vocês estão vendo aqui, ó, ele está em negrito. Então, ele vai continuar negrito, mas você vai colocar na cor automático, tá? Descemos, tire a cidade que não é a sua, deixe somente a sua e coloque cor automática. Beleza? Novamente seu nome. Polo, tá em vermelho, você vai tirar isso aqui de vermelho e essa linha. Não precisa dessa linha, gente. É só para você escrever nessa linha o nome do seu polo. Tá? De novo, tirem aqui o seu nome. Por que aqui está um X? Para não vir com X quando a gente for corrigir. Gente, esse X é o seguinte. A única certeza que eu tenho é da introdução, que ela tem que estar numa página só, página 4, e atividades realizadas que começa na página 5. Então, a introdução é uma página sozinha. Tá? A introdução é uma página sozinha. A atividades realizada começa na página 5. As demais eu não sei, porque eu posso fazer a número 2 aí, atividades realizadas, uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Então, o número seguinte ali seria no 9.
Tá entendendo? Sim ou não? Sim, professor. Ah, tá. Não tô vendo a mãozinha de vocês levantando assim. Tchum. Então é isso. Então o X é para ser tirado e colocado da página que se encontra aquele título. Então, suponhamos que aqui, nesse aqui, tá lá na página 15, aqui deu a página 20. Então, tire o X e põe a página que está exatamente cada título desse, tá? E para quem fez, eu só não sei ensinar isso, gente, mas para quem fez metodologia científica, ensina como você grifar, eu não sei se é, né, referência, acho que é título. Enfim, que você grife e consegue marcar, quando você clica que ele já vai direto para a página e fica aqui alinhadinho, ó. Não precisa nem fazer esses tracinhos, ele faz sozinho, ele faz tudo sozinho. Mas não me pergunte que eu não lembro. Não lembro, tá? Como que põe, mas ele faz. Então já é um modo para vocês já melhorando aí de vocês. Então tá, ó, nesse espaço que está em vermelho, in red, lady in red, she dancing with me. Olha, lembrei. Lady in red. Então aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão, lógico, colocar na cor o quê? Automático, mas a sua escrita, introdução, gente, vocês vão colocar a introdução e colocar, aqui nós colocamos atividade realizada, então ele pode, cadê a página 4, né? Então ele vai começar o quê? Aqui é porque como ele está curtinho, nós vamos deixar ele aqui, mas nós vamos colocar a atividade realizada na 5, cadê, ó? Tá? Não pode passar de uma página. A introdução. Terminou a introdução. Pode iniciar? Pode. Ah, iniciou lá embaixo, bem no finalzinho, igual tá lá. Gente, a muriçoca que feia. Embaixo, bem na página 4. Então, eu ponho 4. Porque ela começa bem lá embaixo, tá? Então, não tem problema. Mas a introdução não pode passar de uma página. Não se tem introdução 2, 3 páginas, não existe, tá? Então, como tá aqui, ó. Fiz lá a introdução, bonitinho, tarará. Lembrando que o que ele pede aqui, ó? Breve texto de apresentação do relatório. Você está apresentando que relatório é esse, que escola é essa. Explicando o objetivo. Qual o objetivo? Observar o ensino médio, destacando as séries do ensino médio, né? Das aulas de quê? De língua portuguesa. De acompanhar as práticas pedagógicas, sala de aula, ó, ensino médio. Então, aqui ele está te mostrando mais ou menos como você vai fazer. Ele está te dando o caminho, tá? Aí, deixa eu ver o que mais. Ó, introdução, deve citar qual série, etapa do ensino que ocorreu a observação, né? Por exemplo, eu posso falar que é a primeira série, mas da EJA. Não foi regular. Então, se foi regular, né? Né? Regular que fala. Esqueci o nome. Enfim, né? Então, nós temos aqui atividades realizadas. Estão utilizando o celular ainda no. Aí, atividades realizadas. Não, nesse item, o aluno deve descrever de maneira clara e organizada como as aulas foram observadas, né? Como as aulas observadas aconteceram. É importante registrar o quê? A sequência. Se eu comecei na primeira, eu falo da primeira. Se eu fiz na segunda primeiro,
segunda série, eu vou fazer. Então, desenvolver a sequência, e também a sequência da ordem, né, de como aconteceu. Então, se houve acolhida, conversa inicial, retomada ao conteúdo anterior, se teve essa retomada, se não, se prosseguiu com outro conteúdo, enfim. Ver se foram usados quadro, livro, material digital, entre outros, né? Metodologia, exposição oral, atividade em grupo, leitura, discussão, exercícios, etc. Ok? E falar também sobre feedback, se ele foi coletivo, se ele foi imediato. Alright? Análise e observações, planejamento e organização da aula pelo professor conforme as orientações da BNCC. Então, o acadêmico, quem é? Vocês. Deve analisar as aulas observadas, mostrando sinais de planejamento prévio. Tá? Então, eu tenho que ver no seu relatório que houve esse planejamento prévio dessa observação. Você pode fazer além daquelas da ficha 6, fazer suas anotações? Sim. Então, assim, nós temos que observar que você foi organizado dentro disso, né? Então, é importante refletir sobre como o professor organizou o conteúdo, se os objetivos estavam claros, se houve sequência lógica das atividades e se o tempo de aula foi bem distribuído. Também pode destacar se o professor demonstrou domínio do conteúdo e preparo para lidar com dúvidas dos alunos. Beleza, vamos falar sobre as práticas interacionais, conforme o BNCC. Gente, preste atenção no que eu vou falar, que eu falei para a turma passada. Tudo que vocês forem escrevendo, relacione com teoria. Você leu lá Libânio e é algo que assemelha com o que você está vendo na observação, escreve. Ou de forma encaixa sozinho, né? Diminui ali, dá um espaço, põe letra menor, ou põe segundo Libânio, as práticas interacionais, enfim, vocês vão colocar referências. Por quê? Um trabalho, principalmente agora vocês já estão no quarto período, você não está falando sozinho, você está costurando, você está fazendo uma coxa de retalho junto com autores que vocês estudaram. Ah, eu gostei muito de um autor lá que o professor... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Aquele de óculos. Esqueci o nome dele. Meu Deus. Como é que é o nome dele, gente? Esquece. O professor Rubens, né? O professor Rubens falou lá de um autor que encaixa direitinho. Você pode escrever também alguma referência, tá? Não fugindo do assunto. Não fugindo do assunto. Que se encaixa sobre educação, sobre práticas interacionistas, né? Socio-interacionistas, que tem gente já estudando. Avaliação e acompanhamento da aprendizagem, critérios de avaliação, observações. Então, como é que foi essa avaliação? Qual foi o critério que ele usou? Questionário, tarefa, prova, um exercício no caderno, né? E aí, dessa avaliação, né? Se o professor ofereceu o quê? Um feedback imediato, mostrou as dificuldades ou coletivas, também individuais ou coletivas. O uso da BNCC no ensino médio, isso aqui é uma fala sua na sua observação. Como é que foi? Né? Ele fala aqui, ó, o acadêmico deve analisar se o professor fez referência explícita ou implícita à BNCC, seja na apresentação dos objetivos da aprendizagem, seja na escolha do conteúdo e das habilidades trabalhadas. Ele pode falar também em sala de aula, se ele quiser, né? Mas no plano dele também, como é que é usado? Você vê clareza no que ele fez no plano e com a aula dele? Eu aconselho vocês a verem, se possível, antes, né? O plano, para fazer esse comparativo. Mas se não, depois da aula vocês peguem e depois façam o comparativo, né? Também pode refletir se as práticas observadas
pareceram alinhados às competências gerais da BNCC e às habilidades específicas previstas para o ensino médio. Considerações finais, gente, não é reflexão pessoal. Considerações finais, você vai finalizar o seu trabalho, tá? Então, o acadêmico deve retomar de forma sintética, resumida, os principais pontos observados e analisado ao longo do relatório. Aqui não é para repetir tudo, é só para resumir. Resumo. É como se você fosse contar uma historinha com suas próprias palavras, resumidamente. E a reflexão pessoal, sim. Eu, como futura professora de língua portuguesa, percebi, né? Não me senti à vontade em tal momento. É sua fala, aqui é sua fala. Aqui eu tenho que ver que a Luana falou, que a Juliane falou, que a Soraya falou, que ela está falando ela mesma, tá? Aqui é o momento que você pode ser você, que você não vai ser um autor, autor que eu digo assim, uma referência bibliográfica, você vai ser você mesma. E as referências, tá? Que vocês vão colocar aqui, sempre tem que ter a BNCC. Sempre. Aqui ela não está no modo ABNT não, tá, gente? Mas o que vocês têm que colocar? A BNCC, textos e livros discutidos na disciplina do estágio, não chegar lá e copiar tudo, não. Às vezes você vai colocar, desde o início do semestre, você vai pegar todos os livros, sendo que você nem citou aquela criaturinha que você botou ali. Vocês estão entendendo? Então, se eu citei Libânio, didática, então eu vou colocar didática aqui, né? Se eu coloquei o chão da sala, uma citação, não sei se é Souza a referência dele, vou colocar lá Souza. Entenderam? Eu não coloquei nada, eu botei lá o chão da sala de aula, didática, e eu não coloquei nada dentro do meu texto. Então, tem que ter referências, tem que ter referencial teórico lá, né? E tem que ter as referências embaixo. Posso colocar só uma? Não, gente. Que trabalho é esse que só tem uma referência bibliográfica? Não existe. 2, 3, aí até 4, 5 já é um número que é aceitável. Agora, 1, 2 ou 3, uma é só a BNCC. Aí 2 só? Não, tá errado. Então, vamos fazer um trabalho bem feito. Anexos. Gente, como é que são os anexos? Todas as fichas, ou chamados anexos, de 1 a 6, na ordem. 1, 2, 3, aí carta de aceite, 5, 6. Alguém me perguntou, mas não tem A4, foi a carta de aceite, é A4, só não tem o nome anexo, mas é A4. Fotos, né? Da sala, dos recursos, do quadro. Sempre respeitando a ética e o anonimato dos alunos, sempre. Tirou foto que parece o rostinho dos alunos, na hora de você postar, desfoca, ou põe um emojizinho ali, uma carinha em cima, mas não mostrar o rosto diretamente do aluno, tá? Então, tenta tirar de costas, que não pegue o rosto do aluno, tá? Ou o momento que o professor está copiando, se você quiser. Então, tentar não mostrar o rostinho deles, tá? E, por fim, as cópias, gente, do livro que o professor está usando ali, a capa e a página que ele está usando naquele dia, tá? Atividades, planos de aula, slide, etc. E é isso. Finalizou. Lembrando, só voltando aqui de novo, que as fotos, se você botar lá imagem, uma foto, aí você bota assim, imagem, tem gente que bota imagem, figura, foto, não tem problema, vocês têm que enumerar. Foto 1, foto 2, ou imagem 1, imagem 2, e sempre colocar na frente o que é. Sempre dizer o que é. Foto 1, sala de aula. Foto 2, professor explicando o conteúdo.
enfim, apresentação dos alunos, ok? Pessoal, alguma pergunta? Sim, Juliane? Então, professora, boa noite, colegas. Nessa parte do anexo, a sequencial das fichas, ela tem que ir, na verdade, depois de todas essas outras, se for foto que for anexar, se for atividade que for anexar, essa sequência mesmo, não é isso? As É a fichas sequência que tá aí. A são sequência as tá aí. últimas, né? Não, as fichas são as primeiras no anexo. Certo. As fichas são as primeiras, depois vem as fotos e por último vem plano de aula, livro, Entendi. que são documentos, tá, gente? Porque eu Documentos, acho, plano de aula. eu Ah, acho que eu tinha feito ao contrário da outra vez. Eu porque fica mais fácil, deixei. vamos supor. Professora, tem algum problema eu colocar primeiro foto, depois eu colocar os documentos e depois as fichas? É porque assim, gente, o professor, ele vai corrigir. E ele corrigindo, ele tem. O professor é meio um TDAH, sabe? Ele tem que seguir aquela ordenzinha. Quando foge da ordem, dificulta um pouco para a gente para correção. Porque a gente vai lá, as fichas, aí eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem assinatura? Tem assinatura. Preencheu certinho? Preencheu certinho. Agora vamos para as fotos. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Entenderam? É uma questão de ordem para a gente não se perder. Entendi. Então na sequência, terminou o relatório, os primeiros anexos são as fichas e por último Isso. as demais. Isso. E não precisa escrever nada, gente, é só anexos. Anexos, só isso. Aí vem as fichas, tudo, aí vem as fotos e depois vem os documentos. Alright? Mais alguém? Se não tem Professora, mais ninguém. Fala. Professora Lígia, a senhora está me ouvindo? Ouve? Tô. Nas figurinhas, nas fotos, tem que colocar figura 1, figura 2, figura 3. Sim? Todas. 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 Quando eu faço meu relatório para o AB, o Tô Graduado, eu não posso jogar a imagem, por exemplo. Falando nisso, deixa eu até fazer a fotinha, se não esqueço. Esqueço, acho que nem sei se a aula passada eu fiz. Então, assim, eu não posso lançar uma foto lá, só por lançar, né? Eu tive uma aula e lancei, igual eu tirei aqui o print. Aí eles me mandam de volta e falam assim, enumerar a foto e dizer o que que é. É igual livro. Vocês podem ver, todos os livros não tem foto que não fale lá embaixo o que que é. Sim. Sempre tem alguma coisinha dizendo o que que é aquela fotinha ali. Ok. Entenderam? E mais, é porque eu não peço mais para vocês, porque é assim, foto 1, professor ensinando, própria do autor, própria do estagiário, própria do autor. Tipo assim, ela é sua propriedade, entendeu? Se eu tirasse do Google, foto 1, professor dando aula, aí entre parênteses, foto do Google. Ou o endereço daquela foto do Google. Então, são questõezinhas, gente, que a gente fala assim, coisa minúsculazinha de, né, de esmiuçar. Só que quando vocês forem escrever artigos importantes, isso tudo vai ficar mais fácil para vocês. Porque vocês já estão aprendendo agora. Entenderam? Então, fez lá, a foto é sua, é foto própria sua, então, foto do autor, né? Imagem do autor. Autor é quem? Você.
Foi do seu celular? Então. Ok. Any questions? Mais alguma pergunta? Bem, gente, se não tem mais nenhuma pergunta, vamos testar? Vamos testar. Deixa eu levantar aqui, que você me vê melhor. Tipo, com óculos. Olha a cara inchada da teacher. Mas tá bom. Então, se eu cestei... Juliane, você não tá indo pro curso, não? Ou tá? Eu que não tô indo. Eu que não tô indo. É porque é bem na segunda, né? É, segunda à tarde. Ei, professora, lá não fica ninguém na coordenação, né? À tarde. Por enquanto, estamos resolvendo isso. É só, assim, é só dúvida mesmo. Eu vou Só parar só a por curiosidade. gravação. Peraí, vou parar a gravação, porque quem pegar depois não ficar muito extenso.